Aqui nesse canto dá para ter uma ideia da força dessa onda de entulho e barro que varreu essa região. Olha só o tamanho dos pneus que foram carregados. Eles são de caminhões gigantes capazes de carregar toneladas de minério de ferro. Isso aqui embaixo é um container, está todo retorcido. É até difícil reconhecer que é um container. Mas aqui embaixo a gente vê a carroceria de um caminhão. Sobrou só esse pedaço aqui para fora. Mas embaixo, olha só, a quantidade de pneus gigantes. Tudo isso foi carregado pela enxurrada. Um cão farejador vasculha o local onde militares acreditam ter o corpo de uma pessoa desaparecida. A princípio sinalizando aí um possível encontro de cadáver. A gente vai investir aqui, vai retirar essa vegetação para ver se tem alguma coisa. Ao longo da manhã teve um movimento grande de helicópteros dos bombeiros e do exército. Os bombeiros voltaram do trabalho de resgate cobertos pela lama. Alguns usaram uma roupa preta de neoprene. O material é o mesmo usado em roupas para mergulho. O neoprene é grosso e dá uma proteção térmica, ajudando a evitar hipotermia e lesões. Este local foi vasculhado hoje pela primeira vez. Aqui na região a gente só vê lama e destruição. Roupas, cobertores e uma bola ficaram no meio dos destroços. Passando por essa parte de difícil acesso, a gente chega nessa área onde os bombeiros fazem buscas. Do lado de lá tem uma casa que está sustentada por uma parede e o telhado. E aqui mais à esquerda o Saulo vai mostrar o que seria a estrutura do pontilhão de trem que foi arrancado. Cerca de 400 metros do local. Outra área de prioridade nas buscas é onde ficava a pousada Nova Estância, que foi levada pela onda de lama. 35 pessoas, entre funcionários e hóspedes, estão desaparecidos. Essa é o pesar de qualquer um que vê um negócio desse, senhor. Saber que tem gente aí debaixo dessa lama, sem saber nem onde que está. Não é? Não, é triste demais, gente, pelo amor de Deus. Os corpos encontrados em Brumadinho estão sendo levados para o Instituto Médico Legal em Belo Horizonte, a pouco mais de 50 quilômetros. É lá que é feito o trabalho de identificação e é para lá que a gente vai, então, conversar com a repórter Manuela Borges, que está, então, no IML de Belo Horizonte. Manuela, quais são as informações daí? Boa tarde para você. Oi, Sandra, Doni, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Eu falo ao vivo aqui do IML de Belo Horizonte, para onde os corpos das vítimas da tragédia de Brumadinho estão sendo trazidos. E aqui é a situação mais dolorosa, porque depois que essas famílias fazem uma verdadeira peregrinação por hospitais de Belo Horizonte, região metropolitana, ficam também de olho nessas listas que estão sendo atualizadas, é para cá que essas pessoas estão vindo. Mas a recomendação é que antes elas façam um cadastro na Cadepol, que é a Academia de Polícia, que fica bem aqui perto do IML. Lá a orientação é que elas levem o máximo de informação possível, como foto, exame de arcada dentária, um exame que prove que essa pessoa passou por uma cirurgia, pôs um pino, tem uma prótese, enfim, tudo que possa ajudar na identificação. A gente tem acompanhado, né, o trabalho dos bombeiros no socorro a essas vítimas, né, e a gente vê que esses corpos têm sido tirados de uma área de difícil acesso, com muita lama. Então os profissionais explicam aqui a importância de reunir o máximo de informação para o reconhecimento dos corpos. A Polícia Civil faz a identificação da seguinte forma: primeiro a digital, depois a arcada dentária e por último o DNA. A Polícia Civil informou que todos os recursos já estão sendo utilizados nesse momento. A digital é um processo mais importante porque esses corpos estão chegando com muita lama, né, muito minério de ferro, então é uma situação um pouco mais difícil. Agora, só reforçando, gente, que antes das pessoas virem aqui para o IML, é importante que elas façam esse cadastro, repetindo, aqui perto, lá na Cadepol, e só depois elas vão receber uma ligação da Polícia Civil pedindo para vir até aqui o IML para confirmar o reconhecimento. Sandra. Manuela Borges, muito obrigada pelas suas informações. Até agora, 19 vítimas foram identificadas, cada uma com suas histórias, suas famílias. A primeira a ser identificada foi a médica Marcele Porto Canguçu. Ela completou 35 anos, um dia antes da tragédia. Marcele foi enterrada ontem em Belo Horizonte. Adriano Caldeira do Amaral tinha 42 anos, era casado, tinha um casal de filhos, o Davi e a Liz, era técnico em mineração. Daniel Muniz Veloso, 29 anos, a mulher dele está grávida de 8 meses, do primeiro filho do casal.
Jenner Paulo Las Casas Melo estava com um casamento marcado agora, para junho. Era operador de máquina escavadeira e trabalhava há 2 anos na Vale. Jonatas Lima Nascimento, 26 anos, deixa a mulher e um casal de filhos de 5 e 11 anos. A família disse que o corpo de Jonatas foi encontrado no caminhão em que ele usava para o trabalho. A gente vai acompanhar mais pessoas aqui. Olha, o Leonardo Alves Diniz, 33 anos, casado, pai de um menino de 7 anos, trabalhava na Vale havia mais de 10 anos como técnico em manutenção. Renato Rodrigues Maia era técnico de segurança da Vale. Wellington Campos Rodrigues, 53 anos, deixa 3 filhas de 13 a 25 anos. Era analista de sistemas, funcionário terceirizado da Vale. William Jorge Elizardo Alves, 36 anos, trabalhava na barragem da Vale, foi enterrado ontem em Belo Horizonte. Também foram identificados Carlos Roberto Deusdete, Davi Marlon Gomes Santana, Flaviano Fialho, Francis Marques da Silva, Maurício Lauro de Lemos e mais, Eliandro Batista de Passos, Fabrício Henriques da Silva, Marcelo Alves de Oliveira, Moisés Moreira Salles, Robson Máximo Gonçalves. Todos os nomes aqui expostos. A morte de cada uma dessas pessoas causa um impacto tremendo na vida de tanta gente. 192 pessoas foram resgatadas com vida desde sexta-feira. São 4 dias de um trabalho muito delicado, muito árduo dos bombeiros. A gente vai ver agora histórias de moradores e trabalhadores que sobreviveram ao rompimento da barragem. Os trabalhos de busca já duram 4 dias. Desde a sexta-feira, uma força-tarefa faz uma varredura pelo caminho da lama. A busca por sobreviventes é incansável. Os bombeiros sobrevoam a área, a poucos metros da lama que já começou a secar. Eles procuram por sinais de construções onde algum sobrevivente possa estar. Em outros pontos, o trabalho é assim, cansativo. Os bombeiros vão deitados, se arrastando em busca de algum sinal de vida. Em meio a tanta destruição, histórias de gente que conseguiu se salvar. O repórter Murilo Salviano contou algumas no Fantástico. Sobreviventes como Adriane. No sábado, nós mostramos o flagrante do momento em que ela era resgatada pelo marido do que sobrou da casa deles, que ficava na área mais atingida pela enxurrada de lama. A casa ficava em uma fazenda. Aqui, por favor, me fuja! E ela estava muito prensada, tudo que a gente tentava fazer força, ela gritava, disse que estava sentindo muita dor nas pernas, era muito pesado os pedaços de parede. Me fuja, amor, vai me machucar, vai me fuja! Nossa, desesperador. Que até o outro moço vizinho chegar, aí ele ficou gritando para procurar, que não estava conseguindo me achar, que estava muito embaixo. Aí eu consegui passar a mão num vão de um tijolo. Eu fiquei balançando a mão, aí ele me achou. Kelly também conseguiu se salvar. Foi horrível. Desespero, nunca pensei que isso ia acontecer aqui. Nunca. Ela estava com o filho dentro de casa quando a lama chegou. É o que importa. Para mim é só ele. Neste distrito onde a gente está, quase todo mundo trabalha na Vale ou conhece alguém que estava lá na hora do rompimento da barragem. E entre tantas histórias que a gente escuta aqui, de angústia, de espera, tem aquelas que trazem esperança. Juraci venceu o mar de lama. Ela está andando assim porque se machucou quando corria dos rejeitos. Na hora foi um desespero muito grande, não? Você vê assim, você não vai escapar, né? Você vê assim, não, agora já era. Voltar para casa, reencontrar o filho, foi o presente. Quando eu cheguei, eu vi a minha avó chorando ali perto do portão da amiga dela ali. Aí ela me contou, aí eu fiquei desesperado, porque não sabia como é que ela estava. Eles falaram que ia resgatar os feridos primeiro. O gabinete de crise criado pelo governo federal para acompanhar essa tragédia lá em Brumadinho se reuniu hoje no Palácio do Planalto. Então a gente vai a Brasília falar com Flávia Alvarenga. Flávia, quais são suas informações daí?
Oi, Sandra, boa tarde. Essa reunião durou cerca de 2h30 e participaram os ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, que é o coordenador desse grupo, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, ministro Santos Cruz, da Secretaria de Governo, ministro Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, e Bento Costa Lima, de Minas e Energia. Hoje, ninguém falou depois que essa reunião terminou e também não divulgaram nenhuma informação. Foi uma reunião, inclusive, fechada para imagens. Foi a terceira reunião desse gabinete de gestão de crise desde que foi instalado na última sexta-feira. No fim de semana, o governo disse que pretende rever o protocolo dos licenciamentos das barragens e também fazer novas vistorias nas barragens. Hoje, a Justiça do Trabalho bloqueou 800 milhões de reais da Vale para o pagamento de salários e também de danos morais e materiais das vítimas. Vamos ver agora a reportagem da Joconda Brasil. 2 peritos da área de meio ambiente da Procuradoria-Geral da República já estão em Belo Horizonte. Eles vão formar uma equipe com biólogos e engenheiros ambientais para auxiliar os procuradores no levantamento de informações que ajudem na investigação sobre as causas do rompimento da barragem de Brumadinho. O anúncio foi feito hoje em São Paulo pela Procuradora-Geral da República. Raquel Dodge pediu a responsabilização dos culpados. A responsabilidade civil pode ser da empresa e de dirigentes. A responsabilidade penal será principalmente de pessoas, de indivíduos. E é preciso, por isso, examinar qual prova temos da falha na responsabilidade de cada um. 3 diretores da Vale se reuniram hoje com o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, Alexandre Vidigal de Oliveira, com o diretor da Agência Nacional de Mineração, Vitor Bica, e com o diretor do Serviço Geológico do Brasil, Esteves Colnago. Os executivos são de áreas que cuidam do trânsito político da empresa. A coordenadora executiva das relações com o governo, Salma Ferrari, o diretor de Relações Institucionais, Antônio Lanes, e o diretor de Relações Institucionais Ambiente, Ricardo Castilho. O encontro não foi aberto para imagens. Os valores bloqueados da empresa aumentam. Hoje, a Justiça do Trabalho de Minas Gerais atendeu ao pedido do Ministério Público do Trabalho e determinou o bloqueio de 800 milhões de reais. O dinheiro terá que ser exclusivamente empregado para pagar danos morais, materiais e para a garantia do pagamento do salário dos funcionários. Até agora, os valores bloqueados chegam a 11 bilhões e 800 milhões de reais. No sábado, o governo federal anunciou que iria liberar o FGTS para os trabalhadores que residem na área atingida pelo desastre. A Caixa Econômica disse hoje que aguarda que a Prefeitura de Brumadinho informe a delimitação da área atingida pelo rompimento, a última etapa do processo que precisa ser concluída para que o dinheiro seja liberado para o saque. O trabalhador pode apresentar a solicitação de saque até 90 dias após o reconhecimento da situação de calamidade, o que já aconteceu no sábado. O valor do saque será o saldo disponível na conta vinculada, na data da solicitação, até o limite de R$ 6.220. O trabalhador não pode ter realizado o saque do fundo por situação de emergência ou estado de calamidade pública há menos de 1 ano. Ações de emergência são sempre anunciadas quando tragédias assim acontecem. O governo afirmou, por exemplo, que pretende revisar a Política Nacional de Barragens. Em maio de 2016, um projeto que endurecia as punições para quem deixasse de cumprir regras de segurança foi apresentado na Comissão de Meio Ambiente do Senado, mas não avançou. O autor, senador Ricardo Ferraço, do PSDB, disse que, apesar dos pedidos, a proposta encontrava dificuldade para entrar na pauta. Quando entrava, não havia quórum para votação. Em uma das sessões, houve um pedido para que a proposta fosse enviada para outra comissão. O relator do projeto, o senador Jorge Viana, do PT, que não se reelegeu, afirma que houve interferência para paralisar a tramitação. O projeto estava pronto, quase 2 anos para ser votado na Comissão de Meio Ambiente, mas certamente aí entra os interesses das mineradoras, daqueles que só pensam no lucro fácil e na flexibilização da legislação ambiental, e o projeto não entrava em pauta, apesar de estar lá para ser votado.
Segundo o presidente da comissão, o senador Davi Alcolumbre, do Democratas, esse projeto estava pronto para ser pautado, mas, segundo ele, o relator, senador Jorge Viana, pediu reexame do texto. Há pouco, o senador Jorge Viana disse que fez todas as alterações dentro do tempo regimental e que devolveu o relatório. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, está hoje em Brumadinho e fez um sobrevoo sobre a área atingida e anunciou há pouco que vai antecipar o pagamento dos benefícios da Bolsa Família para aquelas pessoas que ainda não tinham recebido agora em janeiro e também vai antecipar o pagamento da Bolsa Família de fevereiro. À tarde vai ter outra reunião desse comitê aqui do Palácio do Planalto. Doni. Flávio Alvarenga, ao vivo de Brasília. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, quer discutir a revisão da lei de licenciamento ambiental que está no Congresso, criando critérios rigorosos apenas para situações de alto impacto. Quem tem os detalhes é André Sadi. Sadi, boa tarde para você. Conta pra gente. Oi, Dona e Sandra, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. É isso, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defende uma atualização da lei de licenciamento ambiental. Essa discussão, segundo ele, estava em caráter de urgência lá no Congresso até o ano passado e agora, com a retomada dos trabalhos no Congresso, ele defende que seja designado um novo relator e que essa discussão sobre a lei do licenciamento ambiental seja retomada. O que ele quer? Ele quer diferenciar o que são essas situações de médio e alto risco, como as situações de barragens, do que é de baixo impacto. Isso tudo em relação à concessão dessas licenças ambientais. No caso das de baixo impacto, seria como a supressão de vegetação para plantar agricultura, segundo o ministro Ricardo Salles me explicou. Para estes casos, ele defende que elas estejam sujeitas a um licenciamento simplificado ou autodeclaratório, isso em relação às de baixo impacto. Sobre a multa no valor de 250 milhões de reais, essa multa que foi aplicada pelo governo, pelo IBAMA, à Vale, ele disse que não foi um valor baixo porque, na avaliação dele, isso era o que dava para fazer de acordo com o que está na lei. Salles é crítico, antes mesmo de assumir o governo, ele já fazia críticas em relação à fiscalização do IBAMA. Ele disse o seguinte em relação a esse caso específico de Brumadinho, que nem o que ele chamou de excesso de fiscalização foi suficiente para coibir essa tragédia em Brumadinho. Vamos ver um trecho do que disse o ministro. Essa tragédia demonstra que a parte burocrática, o excesso de burocracia de fiscalização, ainda assim não coibiu o problema. O que mostra que nós estamos faltando foco, está faltando inteligência no trabalho. Precisa, portanto, realinhar essa questão do licenciamento para que ele seja muito rigoroso nas questões importantes, na questão de médio e alto impacto. E, portanto, não perca tempo com o licenciamento ambiental de baixo impacto. Quando se defende o sistema autodeclaratório mais rápido, evidentemente se está defendendo isso para as questões de baixo impacto. E com isso sobram recursos humanos, recursos financeiros e de tecnologia para se dedicar ao que realmente interessa, de médio e de grande impacto. Bom, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse o seguinte, que a condução deste caso agora está nas mãos do governo de Minas Gerais, mas Hamilton Mourão cobra punições, cobra mais apuração em relação a essa tragédia de Brumadinho. Também nos bastidores do governo, alguns ministros da área militar queriam que o governo de Minas tivesse acionado homens da 4ª Brigada de Infantaria, que tem sede em Minas Gerais. Esses homens foram colocados à disposição pelo governo do presidente Bolsonaro no final de semana ao governo de Minas Gerais. A gente procurou de forma oficial o governo de Minas, que disse o seguinte, que por hora eles têm já 200 bombeiros especializados em resgate naquele tipo de solo. Eles não descartam usar estes homens da 4ª Brigada, mas que por hora os 200 bombeiros são especializados em resgate naquele tipo de solo. Vamos ouvir o que disse o presidente em exercício Hamilton Mourão sobre essa questão específica dos homens da 4ª Brigada de Infantaria. Brumadinho é trabalho técnico, né? Então a nossa tropa que tem lá, da 4ª Brigada de Infantaria, que fica sediada em Juiz de Fora, ela poderia fazer ações tipo polícia, mas o governo do estado de Minas Gerais, com o que eles têm da Polícia Militar
mais o Corpo de Bombeiros e mais reforço do pessoal especializado de Israel, eles estão dando conta disso aí. Essa busca tem que ser especializada. Vocês devem ter visto aí pelas imagens que estão sendo feitas, é como você andar em areia movediça, né? Então é um terreno muito perigoso para pessoas que não têm experiência nisso aí. E a tragédia em Brumadinho continua repercutindo na imprensa internacional. Por isso a gente vai a Londres falar com a correspondente Cecília Malan. Cecília, boa tarde para você. O que é que dizem os jornais por aí? Boa tarde, Doni. Olha, a tragédia em Brumadinho é destaque hoje na capa do Financial Times. O Guardian e o Times também descrevem o trabalho incansável dos bombeiros e a angústia de moradores ainda sem informações sobre parentes e amigos desaparecidos. Todos os jornais alertam que o número de mortos deve subir. O francês Le Monde fala do pânico de quem foi acordado com sirenes no domingo por causa do risco de um novo rompimento, alerta que depois foi retirado. O espanhol El País diz que, em paralelo às operações de resgate, acirra-se o debate sobre os processos que concedem licenças e fiscalizam barragens no Brasil. No site da emissora Al Jazeera, a manchete diz que esperança vira raiva enquanto aumenta o número de mortes confirmadas no rompimento da barragem. O canal inglês Sky News repercute a todo instante as imagens da tragédia ambiental e humana no Brasil e repete que as causas do rompimento ainda não foram esclarecidas. Ontem, no último dia da viagem ao Panamá, onde participou da Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco prestou solidariedade aos parentes das vítimas de Brumadinho. A comoção é mundial. Doni, Sandra. Cecília Malan, obrigado pelas informações. As ações da Vale chegaram a cair 24% hoje, na primeira sessão depois do rompimento da barragem.